Avançando no acordo tripartite que busca revitalizar e fortalecer as relações de trabalho na Espanha, o Partido Socialista Operário Espanhol e as centrais sindicais do país fecharam um acordo para que o salário mínimo seja aumentado para 1.000 euros, o equivalente hoje em dia a 5.800 reais. No entanto, os empresários se recusaram a participar do acordo. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes que participam e acompanham a Rádio Brasil Atual. Bom dia, tudo bem? Clemente, qual que é a importância dessa política de valorização do salário mínimo, como essa firmada na Espanha, para a melhoria da condição de vida dos trabalhadores e para a própria economia do país? Bom, Rodrigo, a política de valorização é um elemento importante na mudança da base salarial de uma economia, o aumento da base salarial, portanto, fazer crescer o salário de base da economia, contribui para melhorar as condições de vida em geral, pelo aumento da renda oriunda do trabalho, fortalece a capacidade de consumo das famílias, porque aumenta a sua renda disponível e também contribui para que a economia como um todo tenha um dinamismo melhorado pelo aumento da massa salarial oriunda desse crescimento da base salarial por meio do salário mínimo. O Brasil já desenvolveu uma política de valorização do salário mínimo entre 2004 e 2016. Essa política foi muito importante porque concedeu um aumento real acima da inflação superior em torno de 77%, 78%. Se o salário mínimo não tivesse essa política hoje, em vez de R$ 1.212, ele seria em torno de R$ 680, portanto são mais de R$ 500 hoje em cada salário mínimo, decorrente dessa política de valorização. Só para você ter uma ideia, isso impacta na economia um aumento de quase 400 bilhões de reais por ano na massa salarial, massa essa salarial que vai direto para o consumo, que melhora a condição de vida das pessoas e que também traz, evidente, aumento na carga, na receita do governo, mais que em torno de 50% desse recurso volta para o governo na forma de impostos e taxas, e isso tudo dinamiza de forma virtuosa a economia. O Brasil, infelizmente, abandonou essa política no governo Bolsonaro, que não a renovou, portanto, extinguiu a política de valorização e o salário continua agora somente mantendo o seu poder aquisitivo sem mais ter esse aumento em termos de crescimento real. Agora, uma boa notícia que vem da Europa é que a União Europeia vem orientando os países a promoverem políticas de valorização do salário mínimo, a instituírem salário mínimo naqueles países que não têm essa política. E no caso da Espanha, um país da União Europeia, eles acabaram de firmar um acordo entre o governo espanhol e as centrais sindicais, a UGT e as comissões obreiras, para elevar o valor do salário mínimo, no caso da Espanha, para 1.000 euros. É bom lembrar que esse acordo, que os empresários não participaram esse ano, foi já pré-construído ano passado entre as centrais sindicais e a representação do patronato, em uma convenção coletiva que orienta que os contratos coletivos, os acordos coletivos, as convenções coletivas na Espanha tenham por base um piso salarial superior a 1.000 euros. Portanto, esse acordo já estava celebrado no âmbito das relações de trabalho formalizadas por contratos coletivos, e agora o que o governo faz é estender isso que já era um acordo praticado desde 2021, estender o piso salarial agora para o salário mínimo para todos os demais trabalhadores e trabalhadoras que não estão protegidos por convenções coletivas ou acordos coletivos. Portanto, já era algo que vinha sendo praticado para parte da força de trabalho na Espanha e agora é estendido para aquela parte, no geral, mais vulnerável, mais precária, mais desprotegida, fazendo, portanto, com que o governo dê uma proteção na base salarial e fazendo esse aumento agora chegar a R$ 1.000. A Espanha tem por objetivo, como meta, chegar a um valor do salário mínimo em torno de R$ 1.050. Creio que ainda esse ano eles vão promover essa mudança, ou pelo menos para o ano que vem. O senhor mencionou tanto o acordo espanhol quanto esse fortalecimento dentro da União Europeia
do entendimento de que é preciso fortalecer as relações de trabalho, melhorar essas condições. Aqui no Brasil a gente ainda vive justamente o caminho contrário, né? Cada vez mais se diz que precisa desregulamentar o mercado, que não pode ter grandes aumentos de salário mínimo, porque isso gera desemprego. Que desencontro é esse? Por que que os empresários brasileiros têm tanta aversão a essas políticas de valorização do trabalho, sendo que isso, como o senhor mesmo mencionou, impacta tão negativamente a economia? Bom, Rodrigo, primeiro é importante entender que há uma visão no mundo, a chamada ordem, visão neoliberal, que é dar toda a prevalência ao mercado, desregulamentar, flexibilizar, tirar o papel do Estado, reduzir a capacidade do Estado coordenar e induzir dinâmicas econômicas e regulações como essa do salário mínimo. Essa visão ainda é muito forte no mundo, inclusive na própria União Europeia, há essa visão também presente que está em confronto, em conflito com uma outra visão que agora é reforçada no enfrentamento da crise sanitária, que da crise sanitária sai com uma abordagem diferente, justamente recolocando, no caso da crise sanitária, o papel do Estado no enfrentamento para coordenar e produzir todas as medidas de enfrentamento da crise sanitária, portanto, o Estado sai fortalecido, a sociedade percebe o papel de uma política pública na área da saúde, ou a carência ou a ausência dela em muitos países, e passa a retomar processos de atuação do Estado na coordenação social e econômica do desenvolvimento. No caso do salário mínimo, é uma política muito importante, que no caso da União Europeia se retoma, e, portanto, há uma orientação para que os países ou avance na valorização do salário mínimo ou promovam isso por meio das negociações coletivas. Há uma perspectiva de que o salário mínimo deveria ser, em média, no mínimo, 60% do salário médio da economia, portanto, é uma meta a ser alcançada. Metas essas que o Brasil abandonou porque aqui prevalece no governo Bolsonaro essa visão neoliberal de que não cabe ao Estado regular, nem cabe ao Estado promover a valorização, nesse caso, do salário mínimo, desconectado, portanto, dessa concepção que compreende que o papel do crescimento da base salarial é, de um lado, atender às necessidades, inclusive no caso do Brasil, as necessidades que a Constituição prevê, para que o salário mínimo atenda às necessidades da família trabalhadora, portanto, daqueles que compõem uma família. O Diese pesquisa regularmente e estima o valor do salário mínimo, ele está hoje quase próximo a R$ 6.000 no Brasil, a necessidade de uma renda familiar para atender todos os requisitos do orçamento familiar. Portanto, temos uma distância longa a percorrer para que o salário mínimo tenha, de fato, o poder de compra que a Constituição define e garante, mas não promove, e, portanto, uma política de valorização na Europa e aqui no Brasil devem fazer com que o salário mínimo cresça gradativamente, na medida em que a economia tem um bom desempenho, fazendo com que essa base salarial se aproxime daquilo que é o requisito definido na Constituição para que ele possa atender às necessidades de uma família e, ao mesmo tempo, promover uma distribuição mais justa do produto do trabalho que todos fazemos. Portanto, se todos trabalham na sociedade, uma das formas de distribuir o resultado desse trabalho é pagando bons salários, oferecendo bons empregos e permitindo políticas públicas universais de qualidade na saúde, na educação, na segurança. E é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente gera renda e riqueza, e a política de valorização é um dos instrumentos para fazer justiça social e econômica como resultado de políticas públicas bem organizadas e bem estruturadas. Clemente, o acordo tripartite espanhol, ele prevê aí o fortalecimento dos sindicatos, a valorização dos acordos coletivos ante os individuais e amplia essa eficácia de acordos para os trabalhadores terceirizados, né, que são aqueles que geralmente vivem os contratos mais precários. Aqui no Brasil a gente vive justamente com o contexto contrário, desde a reforma trabalhista de 2017, reduzindo o poder dos sindicatos e o poder dos acordos coletivos. Por que é importante para os trabalhadores o fortalecimento dos sindicatos e das negociações coletivas? Bom, Rodrigo, a experiência internacional demonstra, e agora muitos países começam novamente a recolocar essa importância
do papel dos sindicatos como instrumento de organização coletiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, de organização de uma forma de atuação do ponto de vista da defesa dos seus direitos e, portanto, da promoção da pauta, daquilo que são suas reivindicações e sua visão de como deve ser distribuído o resultado do seu trabalho, em condições de trabalho e em condições salariais. E o papel do sindicato na história econômica dos países é um papel distributivo muito importante, porque eles, na verdade, celebram, por meio da organização sindical, das lutas, das mobilizações e das greves, a capacidade dos trabalhadores intervirem na distribuição do resultado do seu trabalho, intervirem na definição das condições de trabalho, por meio da negociação coletiva, por meio dos acordos e das convenções coletivas que definem as regras com as quais o empregador deverá aplicar as regras para a contratação, a definição dos salários, o reajuste salarial, o aumento salarial. Por isso que o papel do sindicato é fundamental, tanto na proteção do trabalhador, quanto na estruturação de uma dinâmica econômica mais justa do ponto de vista distributivo. Países que têm sindicatos fortes, que têm sindicatos bem organizados, que valorizam a negociação, são países que têm, no geral, uma melhor performance econômica, uma melhor condição para promover mudanças econômicas que enfrentem desigualdades, pobreza, miséria. Países que fizeram isso ao longo do tempo são países que, inclusive, alçaram um padrão de desenvolvimento econômico, superando problemas de pobreza, miséria, fome, estabelecendo um padrão de desenvolvimento muito mais equilibrado. Por isso que é muito importante que o sindicato seja valorizado e que a negociação seja valorizada. O sindicato bem estruturado atua no sentido de enfrentar e resolver os conflitos que ocorrem nos locais de trabalho, na representação coletiva, protege o trabalhador e a trabalhadora, muitas vezes, do assédio e da submissão que as empresas o fazem, muitas vezes de maneira extremamente desequilibrada, cometendo uma série de injustiças e uma série de fraudes, muitas vezes, contra os trabalhadores e as trabalhadoras. O sindicato é a forma coletiva de construir um processo e um projeto e uma organização que protege os trabalhadores e as trabalhadoras e que tem uma eficácia muito importante para a dinâmica econômica em geral, por aquilo que ele produz como produto coletivo, que é uma proteção geral dos trabalhadores e uma distribuição melhor dos resultados do trabalho, em melhores salários e melhores condições de trabalho. Clemente, quero agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia e um bom final de semana para o senhor. Para você também, para todos os ouvintes, um bom final de semana. Prazer estar com vocês. Conversamos aqui com o sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Ganslúcio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.